Eu sei que alguns de vocês acabam torcendo muitas vezes o nariz para os ETFs, porém eu queria compartilhar com vocês um trechinho de uma entrevista que Warren Buffett, um dos nossos maiores gurus do mercado que a gente tem do mercado financeiro, da Bolsa de Valores, ele compartilhou em 2018 em uma entrevista. The best single thing you could have done on March 11th, 1942, when I bought my first stock, was just buy an index fund and never look at a headline, never think about stocks anymore. Pointed out that if you'd put $10,000 in an index fund that reinvested dividends, and it would come to $51 million now. Como vocês viram, gente, basicamente ele disse que ele acredita que muitas vezes para o investidor pessoa física é sim muito interessante escolher algum fundo de índice, que são esses ETFs, pensar no longo prazo e não ficar se preocupando com algumas ações específicas e tudo mais. Mas claro, a gente tem que colocar aí a condição de investir em um ETF e reinvestir esses dividendos pensando no longo prazo. E aí, claro, ele chegou aí nessa conta de mais de 51 milhões de dólares para o investidor que colocou 10 mil dólares lá em 1942. De qualquer maneira, gente, claro que a gente está falando de uma opinião de um guru do mercado, mas que provavelmente, claro, ele está se referindo muito ao mercado norte-americano, onde é muito mais difícil fazer o stock picking, porque você tem muito mais ativos para passar na peneira, fazer um filtro, estudar e tudo mais. Então é difícil realmente você bater o mercado americano. Claro que existem fundos e pessoas que conseguem, mas não é uma tarefa tão fácil assim. Quando a gente fala da nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, a gente tem bem menos ativos, a gente tem um pouco mais de 400 empresas, por exemplo, na nossa Bolsa de Valores. Então fazer esse filtro, fazer esses estudos não é tão difícil assim, mas ainda assim não é todo mundo que consegue bater o nosso índice Bovespa e a nossa Bolsa de Valores. E pensando nisso, então, muitas vezes um ETF ele pode fazer sentido sim, para as pessoas que às vezes não têm muito tempo de estudar o mercado ou que não querem perder tempo estudando o mercado, para aquelas pessoas que talvez estão começando agora e ainda não conseguem fazer aquele stock picking, elas não têm certeza daquilo que elas estão colocando, ou até mesmo para investidores que já são experientes, mas que querem se expor a mercados que ainda não conhecem tão bem, sei lá, o mercado da China, o mercado europeu, ou olhar para o segmento ESG, enfim. O ETF, ele pode sim estar dentro de uma carteira, dependendo aí do investidor, das condições e do que ele quer do mercado e como ele quer se expor ao mercado. Então, pensando nisso, eu tenho entregue para vocês alguns conteúdos aqui no canal sobre ETFs, principalmente os que têm lançado na Bolsa de Valores, e hoje não vai ser diferente, tá, gente? Nós tivemos nessa segunda que passou agora a estreia do XMAL11, que é um ETF que ele replica o índice de Small Caps. E aí você deve estar se perguntando, poxa, Bia, mas já não existem outros ETFs que basicamente fazem a mesma coisa? Sim, gente, existe o SMAL11 e o SMAC11, mas justamente pensando que existem outros ETFs que são muito parecidos, hoje eu quero fazer esse comparativo para vocês, para a gente entender talvez qual pode ter um potencial maior de ter um retorno pensando no longo prazo. Mas antes, eu quero pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e agora sim me acompanharem até o final do vídeo. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês é um comparativo entre o nosso índice Bovespa e o índice de Small Caps. Então, como vocês podem ver, o índice de Small Caps ele conseguiu superar sim o índice Bovespa, mas claro que tem uma razão, Nós estamos falando de pequenas empresas da Bolsa de Valores que têm um grande potencial de crescimento, consequentemente de valorização, e que tudo isso pode impulsionar ainda mais o índice de Small Caps. Claro que cabe a ressalva, gente? Quando nós estamos falando de Small Caps, pequenas empresas da Bolsa de Valores, tudo isso pode ter um risco maior e uma volatilidade maior também na sua carteira. Mas basicamente, olhando aí esses últimos 5 anos, então o índice de Small Caps, ele superou sim e muito o nosso índice Bovespa. Agora, trazendo para os ETFs em específico do índice de Small Caps que eu trouxe para vocês, eu quero colocar já as primeiras diferenças que a gente pode encontrar entre eles. Então, quando a gente fala, por exemplo, do SMAL11, a gestora é BlackRock, do SMAC11 é Itaú e o XMAL11 o XP Inc. Como vocês podem ver, a taxa de administração também tem diferença, tá? O Small e o SMAC 0,5% ao ano e quando a gente fala do XMAL11, 0,30% ao ano. E aí a gente começa a ver uma diferença interessante que inclusive pode impactar no retorno no longo prazo, porque aqui você tem uma taxa um pouco menor. Aqui, como vocês estão vendo, o retorno dos últimos 12 meses para o SMAL11 é de 21,54% e do SMAC11 de 21,42%. E aí vocês devem estar se perguntando, poxa, Bia, mas por que
essa diferença entre esses ETFs, sendo que eles têm a mesma taxa de administração? O primeiro ponto é que nem sempre os ETFs estão 100% alocados no índice, replicando aquela carteira daquele índice. Muitas vezes pode ter um percentual ali que está, por exemplo, no Tesouro. Um outro ponto que é muito relevante é a própria taxa de aluguel. Por quê? Eles podem colocar parte da sua carteira para alugar e rentabilizar em cima disso. Quando a gente fala do Small 11, ele pode ter até 30% do seu portfólio alugado. Quando a gente fala do SMAC 11, ele pode ter até 50% do seu portfólio alugado. E quando a gente fala do XMAL 11, como vocês estão vendo nesta imagem aqui, ele vai poder ter até 90% do seu portfólio alugado. E é aí que a gente pode ver mais uma diferença de talvez até um retorno um pouco maior, pode ser pouca coisa maior do que os outros ETFs, se ele realmente conseguir rentabilizar tudo isso com os aluguéis da sua carteira. Então, basicamente, essas são as principais diferenças que a gente pode ver entre esses ETFs, só que um outro ponto muito relevante, tá, gente? Por mais que eu acho que o XMAL 11 tenha uma taxa de administração menor e consiga rentabilizar mais com os aluguéis também, além da própria carteira teórica que replica o índice de Small Caps, tem a própria questão do volume, né? O volume de negociação. Como o XMAL 11 ele é muito novo na nossa bolsa de valores, ele vai ter um volume muito pequenininho, mas que cabe a gente ficar de olho aí nas próximas semanas para ver se isso vai aumentar, o que eu acredito que sim, porque é o que a gente já viu com outros ETFs que foram lançados esse ano. Mas quando a gente fala do ETFs mais líquido, né, sobre esse índice de Small Caps, com certeza a gente vai acabar falando do Small 11 e aí sim, em segundo lugar, o SMAC 11. Tudo isso tem que ser levado em consideração. É claro que ainda assim você consegue fazer a sua negociação mesmo com uma liquidez um pouquinho mais baixa, como a que a gente tem hoje no XMAL 11, mas é claro que dependendo da quantia de lotes que você vai acabar operando ou fazendo seus investimentos, muitas vezes você vai ter que simplesmente acatar o preço de tela ou pode demorar um pouquinho mais para você conseguir fechar os seus negócios. Mas não acho que seja algo que atrapalhe tanto assim nas suas negociações. Mas o que a gente deve ver, e eu acho que a gente tem que ficar de olho sim, é se vai ter um aumento no volume, principalmente no XMAL 11, principalmente considerando que ele tem uma taxa de administração menor e vai conseguir rentabilizar mais essa questão do aluguel. Eu acho que um outro ponto que eu acabei não falando, tá, gente, mas aqui eu sei que talvez não seja tão relevante assim, e aí eu quero voltar naquele quadrinho que eu tinha compartilhado antes, é a questão do preço, né? Então a gente tem o Small 11 com uma cota de quase R$146 aproximadamente, o SMAC 11 com R$76 e o XMAL 11 com R$9,88. Ele foi lançado a 10, mas no primeiro dia ali o mercado como um todo ele já caiu e aí no fim das contas ele tá valendo menos do que isso. Então basicamente a gente consegue negociar os ETFs de um em um. Então você consegue a partir de R$10, por exemplo, comprar um XMAL 11 ou a partir de R$146 comprar um Small 11. Mas aí depende muito também do valor do seu aporte. Eu sei que provavelmente, né, se você ainda tá com um aporte pequenininho, o foco realmente vai ser em tentar aumentar esse aporte em si. Mas aqui a gente tem essas três opções que basicamente replicam a mesma coisa e aí você pode ajustar aí dentro do seu bolso. Mas beleza, gente, eu ia acabar esse vídeo, eu basicamente ia esquecer, eu acho que do principal, né? De trazer basicamente a composição da carteira do índice de Small Caps, que é basicamente a carteira que você estaria comprando se investisse em algum desses três ETFs que eu trouxe hoje. Como vocês podem ver, tá tudo em vermelhinho aqui, tá, gente? Porque o mercado hoje, no dia que eu tô gravando, tá caindo, tá derretendo mais de 2% e dólar subindo mais de 2% também. Mas basicamente o tamanho desse quadradinho, ele corresponde ao percentual que cada empresa tem dentro do ETF. Então, quanto maior esse quadradinho, né, maior é a participação da empresa e assim por diante. Então aqui a gente pode ver que tem PetroRio, Embraer, Cogna, Banco Pan, Fleury, Santos Brasil, Duratex, Edux, enfim, Energias do Brasil. Tem várias empresas de diversos segmentos. Então, eu trago essa composição para vocês entenderem que, cara, quando vocês vão investir, por exemplo, em um índice de Small Caps,
Muitas vezes vocês vão estar investindo aí em mais de 100 empresas, vocês vão estar muito bem diversificados, claro. Às vezes vão ter algumas empresas que vocês não escolheriam a dedo para ter na carteira, mas você está diversificado, então no fim das contas você vai ter uma média dessa rentabilidade. Mas enfim, é muito importante você sempre, antes de investir em um ETF, olhar essa composição e entender o que tem dentro delas. E entender, muitas vezes tem alguns ativos que realmente têm potencial e alguns que talvez aparentem ter um pouquinho mais de risco, porque a gente sabe que no fim das contas isso sempre vai acabar tendo. Mas essa questão de escolher um ETF muitas vezes pode servir, como eu falei para vocês ainda no início do vídeo, para quem às vezes não quer ter o trabalho de fazer o stock picking, para quem quer talvez tomar um pouquinho de risco, mas ainda não consegue fazer aquele stock picking, para aquela pessoa que às vezes não tem tempo e não quer gastar tempo lendo e relendo balanços e release a cada trimestre, né, que eles soltarem, então podem acabar sendo uma alternativa. Enfim, gente, eu queria trazer todas essas informações hoje para vocês, para tentar agregar cada vez mais no conhecimento e nos estudos, porém eu quero saber de vocês. Se vocês investem em algum desses 3 ETFs que eu trouxe para vocês, se vocês acharam interessante ou se não, vocês comprariam realmente o Warren Buffett e acham que não vale a pena investir em ETFs, principalmente quando a gente fala aqui no nosso mercado do Brasil. Escrevam nos comentários que eu quero saber, beleza? E aí eu vejo vocês então no próximo vídeo.